O que acontece? O cisto epidérmico, quando tudo vai começar lá na hora da anestesia, para você ter uma cirurgia com bons resultados e para que você fique tranquila na hora da cirurgia. Então vamos imaginar aqui, ó, a anestesia já é fundamental, a anestesia do cisto epidérmico. A forma como você faz a anestesia já vai fazer muita diferença. Então imagine que o cisto está aqui, ó, né? O que acontece? Quando você vai fazer a anestesia, você não deve injetar o anestésico dentro do cisto. Então é preciso tomar esse cuidado. Então o que eu vejo muito meus alunos? Quando eles vão anestesiar, eles não têm essa consciência, sabe? De que você não deve anestesiar o cisto. Mas, no entanto, na hora de fazer a anestesia, a pessoa está assim, ó, indo com a agulha no sentido do cisto. Outra coisa que não deve fazer também por exemplo, em cirurgia oncológica. Quando você tem um tumor no CBC, por exemplo, você não pode direcionar a agulha em direção ao CBC. Porque quando você volta, você implanta, você dissemina a célula neoplásica. Então você implanta células neoplásicas em tecidos normais, tecidos sãos. Então, imagina que o cisto está aqui. E a técnica que eu utilizo para a ictérese do cisto epidérmico, eu faço uma elipse aqui, ó. E eu faço uma elipse um pouquinho assim fora do cisto epidérmico. E como que eu vou fazer aqui a anestesia, tá? Eu vou fazer então a anestesia. Primeiro eu faço uma anestesia à infiltração, então eu uso a lidocaína com vasoconstritor. Eu sempre gosto de usar o vasoconstritor por dois motivos. Primeiro, porque você vai usar uma quantidade menor de anestésico. E segundo, porque vai fazer o efeito vasoconstritor. E aí você vai ter um sangramento muito menor, né? Muito mais controlado. Então eu utilize sim a lidocaína com vasoconstritor, com epinefrina, 1 para 200 mil, que você tem naquele frasco de 20 ml. Eu já fiz uma live aqui, a gente tem bastante conteúdo, eu fiz uma live só sobre anestésicos. E eu falei desse frasco de 20 ml de lidocaína com epinefrina a 1 para 200, na concentração de 1 para 200 mil, tá? E a gente pode usar também os tubetes. Na live de anestesia eu mostrei os tubetes, que a odontologia usa muito. É uma concentração maior, a epinefrina, de 1 para 50 mil. Tá? Então o efeito vasoconstritor é muito mais poderoso. Bom, então você pode usar tanto aquele frasco de 20 ml na concentração 1 para 200 mil com a epinefrina, ou você pode utilizar aquele tubete que a odontologia usa na concentração de 1 para 50 mil. E aí o efeito vasoconstritor vai ser muito mais poderoso. Só que quando você usa o anestésico com vasoconstritor, é importante aguardar o estabelecimento da vasoconstrição. O que eu percebo muito, vejo meus alunos fazerem infiltrou o anestésico e já começa a cortar. Então, embora o efeito anestésico ele seja imediato com a lidocaína, é muito rápido, né? Em torno de 1 minuto já está estabelecido o efeito bloqueio anestésico, mas o efeito vasoconstritor ainda não. Então, de nada adiantou você fez lá o anestésico, anestesia com vasoconstritor, e depois não esperou se estabelecer o efeito vasoconstritor e já começou a operar. Então aquilo sangra terrivelmente, sobretudo se for na face. É importante você aguardar o efeito vasoconstritor. Aguarde 6 minutos. Você pode até controlar no relógio. Converse com o paciente, tente relaxá-lo durante esse período. Aguarde 6 minutos. Você vai ver que a pele ela vai empalidecer. Quando ela fica pálida, o efeito vasoconstritor já se estabeleceu, então você está autorizado a operar. Mas vamos voltar aqui à infiltração, né? A ictérese do cisto epidérmico já começa na infiltração do anestésico, uma infiltração adequada, feita no local adequado, de forma adequada. Bom, uma coisa que eu percebo quando vocês vão fazer anestesia é que vocês já introduzem a agulha profundamente e anestesiam o subcutâneo. Daí, quando vocês vão fazer a incisão da pele, o paciente sente dor, óbvio, porque você anestesiou o subcutâneo, a derme não está anestesiada, e aí você vai fazer a incisão, o paciente sente dor. Então, primeiro, comece fazendo a infiltração da pele, da derme. E como que eu faço isso? Então, eu marquei aqui uma elipse, que eu vou me guiar por essa elipse para remover o cisto epidérmico.
Eu começo então, introduzo a agulha aqui e vou dando voltas assim, ó. Eu introduzo a agulha aqui, aí faço um botão, né? Nessa localização intradérmica, nessa profundidade, não há vaso calibroso, então não há necessidade de você aspirar antes de infiltrar e nem fazer retroinjeção, tá? O que eu faço? Eu introduzo a agulha, faço um botão anestésico. Daí a próxima picada vai entrar ali no final daquele botão anestésico, para que a introdução novamente da agulha não seja dolorosa para o paciente. Então a próxima picada é onde já tinha o botão anestésico. Introduzo a agulha lentamente, infiltrando o anestésico. A próxima introdução da agulha no final daquele botão. E assim sucessivamente vou dando toda a volta aqui e aqui desse lado também. Isso vai trazer um conforto muito grande para o seu paciente. Porque a hora que você for fazer a incisão aqui nessa elipse na pele, ela já está anestesiada. Mas todo cuidado é pouco nesse sentido de não infiltrar o anestésico. Então assim, faça a infiltração intradérmica. Por que é importante, sobretudo no cisto epidérmico? Porque se você introduz a agulha profundamente, você vai infiltrar o anestésico dentro do cisto. E aí sim há o grande risco de você romper esse cisto na hora que você vai fazer a incisão, que você trisca o cisto, ele rompe. E aí espirra queratina no seu rosto, além da questão que é desagradável a queratina espirrar no seu rosto, porque ela tem um odor fétido, é muito chato, mas romper o cisto fica mais difícil para você removê-lo completamente, porque às vezes ele pode se esvaziar, né? Aquela queratina toda sai, o cisto fica murcho, e aí como é que você vai retirar o cisto por completo? Fazendo a remoção completa da cápsula. Então, essas dicas são importantes. Então, primeiro, você vai fazer toda essa infiltração intradérmica em toda a volta dessa elipse, tomando cuidado para não introduzir dentro do cisto. Então, a agulha, ela vai entrar, gente, assim, ó, e já vai sair, ela vai ficar assim. Ela vai praticamente entrar, o biselzinho. Então, quando você vai fazer o anestésico, você introduz o bisel e já faz a infiltração devagarinho. Quanto mais rápida a injeção do anestésico, mais dolorido para o paciente. E quanto mais rápida a introdução da agulha também. Então, colocou o biselzinho, faz um pequeno botão, depois introduz a agulha lentamente, infiltre devagar. Toda essa delicadeza é o que vai te dar refinamento, sabe? Tudo isso vai te agregar valor. Né? É diferente, o paciente quando passa contigo e você causa essa experiência para ele, é óbvio que isso vai repercutir nos seus resultados em termos de precificação e faturamento. Então são detalhes que refinam a técnica, sabe? Que vão te dar um melhor acabamento, né? em termos cirúrgicos mesmo. Então você tenha delicadeza nas mãos, treine as mãos leves, né? Que eu falo para os meus alunos, tenha a mão de fada.